Olá, boa noite. Estamos aqui na estreia do quadro Estilos, no perfil Mídia Reversa, aqui no Instagram. É uma honra estar com vocês. A espera foi grande e a gente preparou esse quadro, Cibele de Luna e eu, como colaboradora, com todo carinho, com toda dedicação. E estamos muito felizes de estar realizando esse quadro que vem com o objetivo de esclarecer, informar, de trazer à tona mais estilos de dança do que a gente já conhece, ou aprofundar o que a gente já conhece. São N possibilidades, entre 8 e 80, 72 possibilidades. E hoje, no programa de estreia, eu tenho cola, porque o currículo dele é grande, se eu não tiver cola, eu não decoro. Bailarino, formado em pedagogia, professor e coreógrafo de danças brasileiras. Participou do grupo Matingueiros em Petrolina, Pernambuco. Foi instrutor prático de danças populares pelo projeto Balé Matingueirinhos, que é desenvolvido pela ONG Maracatu Nação Matingueiros. Atualmente, ele ministra o módulo de danças brasileiras no curso técnico em dança do NAI e é professor no curso do Solidariedade, e ele vai falar sobre esse curso, sobre esse projeto, sobre essa escola que é maravilhoso. E dentro do Solidariedade, ele participa de um projeto chamado Banzar. É um projeto que traz as danças afro-brasileiras sobre rodas, inclusive para os cadeirantes. Este é o perfil do nosso entrevistado na nossa estreia. O nome dele, Samuel Menezes. O estilo que ele traz, maracatu. Bora, Samuel. Bora, que a gente tem muito para conversar. Vamos aproveitar e dar boa noite, Maria Aparecida. Gratidão pela sua presença. Boa noite a todos. Boa noite, Samuel. Que honra. Gratidão pela sua presença. Olá, boa noite a todos e todas. Eu que agradeço, fico muito feliz pelo seu convite, Jenny, pelo da Cibele também. Muito obrigado. Para a gente que é um prazer e uma honra, porque existe muita admiração pela pessoa e pelo profissional. Mas não vou te dar mole, não. E, Eu já vou direto. Quem é Samuel Menezes? eu estou vendo que entrou uma querida aí, a Maria Aparecida. Mandar um abraço para o pessoal que está entrando. Sejam bem-vindos. Cheiros de alecrim, como eu costumo sempre dizer. Eu me chamo Samuel Ferreira de Menezes, sou filho de Maria Alderian Ferreira de Menezes, Francisco Rubens de Menezes, irmão de Robson Ferreira de Menezes e Andreina também Menezes. É, Sou artista, sou estudante, né, da vida, sou uma pessoa que estou a cada momento, né, buscando ressignificar, buscando ser melhor, para se entregar o melhor dentro das minhas possibilidades. Então, hoje, acho que uma palavra que poderia me caracterizar melhor seria humanismo. É uma das palavras que me contemplam dentro do que eu acredito, né, a respeito da vida, a respeito da arte, da filosofia e de tantas outras dimensões, se pudesse citar. Mas, para ser mais sintético, seria isso. É esse projeto que está aí em construção, peregrinando, né, pelos caminhos da vida. Seja bem-vindo, Samuel, à família Mídia Reversa. Muita honra de te ter aqui. E agora eu quero saber como o maracatu entrou na sua vida. Olha, o maracatu, ele surge na minha vida a partir do momento, né, que eu tive contato com um grupo, né, Matingueiros, que foi esse grupo que você citou, lá em Petrolina, né, em Pernambuco. Então, eu sempre, né, já desde da infância, né, já dançava e participei de alguns grupos mais informais, né, não com essa característica tão profissional.
mas através de um dos projetos, né, da ONG, no caso do Maracatu Nação Matingueiros, eu tive a oportunidade de ter acesso a essa manifestação. E aí, a partir disso, foi o meu primeiro contato, né, onde eu saí, tivemos o desfile lá, né, no Carnaval, que é o período que está mais relacionado a essa dança, né, essa manifestação. Então, esse foi o meu primeiro contato com o maracatu e com a cultura popular, né. Teve um contato com outras danças, no caso, mas especificamente com o maracatu foi através dessa instituição. A gente vai aproveitar, vai dar boa noite, o pessoal está chegando. Thaís Sagitário, ó. Gente Aí, boa, só amiga para você. querida, Seja bem-vinda, Thaís Sagitário. Caneziro Sueli, desculpa se eu não pronunciei corretamente, mas estou muito grata de você estar aqui. Carolina Cabral, Cássio Alves, o Cássio sejam também. todos bem-vindos. E fiquem à vontade, postem suas perguntas. Se vocês quiserem perguntar para o Samuel, a gente vai prestando atenção aqui e a gente vai perguntando para o Samuel. Samuel, a gente queria saber um pouquinho sobre o maracatu, sobre figurino, sobre a história, música. Vamos lá. Maracatu, ele é um assunto primeiro muito complexo, né, de falar. Então eu vou tentar sintetizar aqui para vocês para falar um pouquinho, né, sobre esse foguete, essa manifestação. Então, apesar de existirem muitas visões, né, históricas, muitas hipóteses, né, que também são diferentes, né, a explicação que vai estar mais difundida dentro por alguns pesquisadores, né, estudiosos acerca desse folguedo, é que ele teria surgido a partir das coroações, né, do alto do rei do Congo, que foi uma prática, né, implantada no Brasil, supostamente, né, pelos colonizadores portugueses, e por consequência foi permitida assim pelos senhores, né, de engenhos. Então, na época colonial, havia um costume chamado de instituição do rei e da rainha do Congo, onde a escravaria, né, liberta ou não, eles reuniam-se para homenagear o rei dos negros. E essa festa, ou essa solenidade, ela consistia nessa eleição, nessa escolha da coroação de um rei e de uma rainha, onde, né, esses eleitos como rei e rainha do Congo, eles eram as lideranças políticas, né, entre os cativos. Então, eles estavam ali no intuito de ser intermediários, né, entre o poder do Estado colonial e as mulheres e os homens, né, de origem africana. Então, a partir também da escolha desses personagens, desses representantes, né, eles tinham sua corte particular, que era constituída, né, por altas patentes. Né? Então, algumas semelhanças se mantêm, por exemplo, da hierarquia militar. E aí, alguns estudiosos, né, eles vão especular que essa manifestação ela surge lá por volta de 1711, no Pernambuco, e nós temos aí um grupo, né, muito antigo, que é o Maracatu Elefante, que foi fundado lá no Recife, né, no ano de 1800. E aí, quando eu falo do rei do Congo, eu já estou fazendo alusão às congadas, né? Então, a congada, para que vocês possam compreender melhor, ela é a mistura, né, dessas festas que vão ser trazidas, né, pelos negros que foram escravizados, né, trazendo aí a mistura, né, o sincretismo da religiosidade cristã praticada na colônia. Então, no entanto, as origens, né, vão remontar à própria África, no caso das congadas, né, quando os seus súditos eles faziam os cortejos, né, aos reis do Congo a fim de agradecer a seus governantes. Então, quando chega aqui, né, nesse período colonial, os negros se reconheceram imediatamente com os santos negros, por exemplo, como São Benedito, né, o africano, como é conhecido, Santa Efigênia, que era uma princesa da Etíope, né, e a Nossa Senhora do Rosário. Então, todos esses santos, eles foram identificados, né, com os ancestrais africanos, e eles eram homenageados, são ainda, né, em cultos, né, de igrejas construídas com o trabalho e com o dinheiro, né, dos alforriados e daqueles que ainda também continuavam escravizados. E aí, com o desaparecimento dessa instituição do Rei do Congo, né, em meados, que vai ser lá pelo século IX, teria restado aí no Recife os Altos dos Congos, né, que é um folguedo. E aí, quando eu falo de folguedo, eu falo das festas populares, né?
que se realizam, por exemplo, anualmente no nosso país, né, que são datas determinadas, são festas que não são nossas, né, é importante citar, mas elas ocorrem em diversas regiões do Brasil. E algumas vão ter a origem, né, vão ter essa característica muito religiosa, tanto católica como dos cultos africanos e de outras religiões também. Então, nesse processo, né, os africanos escravizados, eles representavam essa peça, né, que era do Alto do Congo, que aí ela era seguida de música, ela tinha a dança própria, né? Então, com a decadência, no caso desses altos, a parte representativa, ela acabou sendo excluída. E o que restou foi apenas a tradição do cortejo. E daí, né, onde alguns pesquisadores dizem que se derivou esse folguedo que hoje nós conhecemos como maracatu, que é, né, que essa manifestação, no caso, ela ainda vai conservar esses costumes, né, de como essa questão da hierarquia, nessa sucessão, é notada em alguns dos seus participantes. Então, os seus cânticos, né, eles vão refletir um caráter misto, né, trazendo a questão da religiosidade, mas também trazendo elementos da profanidade por conta do processo de mistura, né? Então, o maracatu, ele também está muito relacionado aos candomblés, aos xangôs, como é conhecido lá no Pernambuco. Por isso que a gente fala das características religiosas, né? E da característica profana, que é quando ele sai, né, pelo carnaval desfilando, porém antes estava relacionado lá à festa de reis, né? Então depois ele se desvencilha desse período e ele entra no ciclo carnavalesco, né? Se tornando essa manifestação. Então, nós temos aí dois tipos de maracatu, né? Nós temos o maracatu chamado de baque solto, né? Que ele está mais associado ali ao maracatu rural, por acontecer nas zonas rurais. Ele vai ter início aí em meados do século XIX. A dança ela vai ser mais fluente no município de Nazaré da Mata, que vai estar situada ali na zona da Mata do Pernambuco. Esse ritmo, né, ele foi desenvolvido por agricultores e atualmente ele vai homenagear então a luta dos trabalhadores rurais. O maracatu de baque virado, como também é designado na ação, ele já está associado a esse cortejo real, né, que reflete essas características das congadas. Então, quando a gente vai passar para o ritmo, por exemplo, sempre começa esse ritmo com passado, né, que depois ele vai acelerando, embora seja o alcance, né, um andamento muito mais rápido. Então, antes de ouvir a corneta ou o clarim, que vão preceder assim o estandarte, né, da nação, que é uma das figuras dos personagens, né? Aí nós vamos ter os batuqueiros, né, que eles vão ser os responsáveis por dar ritmo ao desfile, que vai ser uma orquestra, né, que vai ser composta por instrumentos de percussão. E aí nós vamos ter dentro desses instrumentos, né, caixas, ganzás, gonguês, taróis, os tambores, né, as alfaias, alguns instrumentos de sopro, né, como trombone, cornetas. As parte que se relaciona à dança, no caso as coreografias, elas vão misturar giros, né, e pulos, que vai estar sobre esse ritmo frenético, né, que vai ser irradiado através dos tambores, né, que vai remeter justamente às congadas, né, que é uma festa popular brasileira sincretizada dentro dessas misturas. Então, o maracatu de baque virado, ele vai ter na figura maior o batuqueiro e as suas alfaias como personificação do seu ritmo, trazendo personagens, né, como o rei e a rainha, que são os personagens principais, né, dessa manifestação. Mas aí a gente vai ter a Dama do Passo, que também é outro personagem muito importante, porque ela traz a calunga. A calunga, né, está relacionada com um ancestral ou com uma divindade, com um orixá. Então, está dentro né, das nações, né, a maioria tem essa ligação com a sua parte religiosa, apesar de não necessariamente no desfile acontecer aquilo que acontece, digamos assim, no terreiro, propriamente dito, né? Já no maracatu de baque solto, a gente vai ter na figura aí o caboclo de lança. Isso já vai mostrar, então, a influência ameríndia, né, dos indígenas. Então, ele vai trazer aí o seu chocalho, o churrão, e aí na parte de instrumento nós vamos ter a caixa de guerra, o bombinho, o ganzá também vai estar, né, presente, a porca e alguns instrumentos que vão ser semelhantes à cuíca, né, que vão dar a marcação assim frenética desse ritmo.
E aí, quando a gente olha para o maracatu, é muito nítido, né? É, na sua roupa, nos seus trajes, né? A influência europeia, né? Então, você pode perceber que as roupas vão estar relacionadas, né? Com esse aculturamento, né? Que vem através dos colonizadores. Então, as roupas de épocas, né? Roupas com armação, roupas de sinhá, trazendo aí uma alusão à corte, no caso, europeia. Então, mais ou menos isso aí. Pelo que eu entendi, se a gente for resumir, maracatu é resistência. E isso, maracatu é resistência. Algumas outras informações, umas características muito importantes, né, dando continuidade, seria a presença, por exemplo, da religiosidade, né, que vai estar relacionada às características, principalmente das religiões africanas, né, o candomblé, ou Xangô, como é chamado lá no Pernambuco. Então, vai ter as danças elaboradas, né, através dos personagens, vamos ter a junção de dança e de música, os figurinos vão ser extravagantes, né? E nós vamos ter aí influência, né, dessa miscigenação, que Darcy Ribeiro vai falar que é onde se gestacionou, né, o povo brasileiro, que é a cultura não, a matriz africana, portuguesa e indígena. Uma coisa que é muito importante de dizer é que desde 2018, né, foi intitulado pela Câmara dos Deputados, né, o dia 1º de agosto como Dia Nacional, né, do Maracatu. Então, essa data comemorativa ela já é celebrada em Pernambuco desde 1997. E ela vem para homenagear ao nascimento do mestre Luís da França, né, que foi quem comandou o Maracatu Leão Coroado lá pelo período de 40 anos. Né? E aí, ao tornar essa data nacional, o objetivo é de fortalecer os elementos dessa manifestação cultural, né, que está presente em quase todos os territórios, né, território brasileiro, nos estados, tendo aí as suas diferenças também. E o maracatu ele seria isso, esse grito de liberdade, de resistência, né, dos povos negros. Eu ia para a próxima pergunta, mas agora queria te fazer outra pergunta. Como fica o maracatu? Você me ouve bem, né? Tá tudo certinho. Como fica o maracatu nesse momento nosso, social, político, sem entrar em polêmicas, mas de uma maneira, na medida do possível, leve, é claro. Como fica o maracatu numa época de que a gente tem intolerância religiosa, a gente sabe que existe intolerância, a gente tem não, né? A gente sofre intolerância religiosa, do racismo estrutural ainda, né? Não existe racismo, existe, é estrutural e está ali acontecendo todos os dias. Eu não sou a melhor pessoa como branca privilegiada para falar, não é meu objetivo, mas eu ouço muito e estudo muito. Como o maracatu se situa em tudo isso nesse momento? Olha, o maracatu, não só o maracatu especificamente, né, mas quando a gente fala da cultura plural dos povos negros, né, porque um dos conceitos colonizadores é homogeneizar essa cultura e dizer que tudo é igual. Mas no maracatu, como foi o específico, né, que nós trouxemos, ele está aí como um grito de liberdade, de resistência, trazendo essa pluralidade, né? Trazendo essa representação dessa cultura, trazendo também o respeito a essa diversidade. Então, o maracatu, ele é uma dança, né, que traz, é um folguedo, né, não só dança, mas um folguedo porque ele traz características religiosas. Quando você fala da questão da intolerância, é muito importante entender esse conceito de intolerância, que não seria no caso do que acontece, né, com os povos negros. A gente percebe o racismo religioso. Por quê? Porque igrejas evangélicas, igrejas católicas ou outras religiões, a gente vê casos, né, de atitudes nefastas, mas não há o quê? Por exemplo, ninguém coloca fogo numa igreja, ninguém apedreja uma igreja. Então, quando a gente fala do racismo religioso, ele está relacionado justamente nessa questão racial, porque foi construído, né, essa demonização dos povos negros, né, da sua cultura, da sua religiosidade. Eu também não posso, não me sinto na legitimidade de falar sobre o racismo, porque eu também não, né, não estou dentro, né, desse quadro,
mas posso falar sobre, não posso falar de, porque é uma perspectiva mais legítima, né, que é de dentro. Mas falando sobre isso, o meu papel dentro, né, da área que eu escolhi atuar, seja ela artística ou a área pedagógica, é justamente de colaborar para essas reflexões, né? O que que eu, enquanto cidadão, eu posso fazer, né, para que isso se modifique? Lógico que isso é uma mudança que necessita de cada indivíduo, né? Porque a sociedade ela só muda se o indivíduo se modificar. Então eu vejo o maracatu como esse grito de liberdade, né? Proclamando aí esse povo africano, esse povo negro, aliás, né, perdão, que constitui mais de 80%, né, do nosso país e que ainda, querendo ou não, a gente percebe esse racismo estrutural. Então, tempos atrás teve um terreiro aí que foi, né, colocaram fogo, foi incendiado. E aí, uma outra coisa que eu gostaria muito de enfatizar foi o sentimento de respeito e de fraternidade, que outros membros de outras instituições religiosas se reuniram, né, para que arrecadaram um valor para reconstruir esse centro. Então, olha só que mensagem linda de respeito, de amor e de fraternidade, mostrando para todos nós que é possível vivermos mesmo com tantas diferenças, sejam elas religiosas, sejam elas culturais, quando a gente busca entender que somos humanos, né, que precisamos nos relacionar bem um com o outro, mesmo com tantas diferenças e diversidades. O que é diferente de opressão, de racismo, que é crime. Isso aí tem que se estar muito claro. Isso já deveria estar muito claro, né? É tão óbvia a diferença, mas infelizmente existe o que se fala e existe o que se faz. E, infelizmente, nem sempre o que se faz é o que se fala. Isso é uma realidade. Bom, então agora a gente vai sair um pouquinho da parte teórica e vamos para a parte prática, dando boa noite para Kelly Santos, Xali, Catinha 1, Robson Menezes, personal. Seja bem-vindo. Aldéria, seja muito bem-vinda. Todos muito bem-vindos aqui. Nós estamos falando sobre o maracatu, com esse profissional, esse ser humano de luz que é o Samuel Menezes. E agora a gente vai pedir para todo mundo aí, vou mexer, seres dançantes e talvez ainda não dançantes, porque eu lembro de uma frase importante: todo ser que caminha, dança. Então todos podemos dançar. Verdade. Vamos lá tentar um passo básico do maracatu. Perdão. Uma coisa que eu gostaria de enfatizar é que o maracatu, ele, né, traz uma cultura matriarcal. Diferente de outras culturas que trazem mais a referência do patriarcado, é uma referência muito mais matriarcal. Né? A África, berço da humanidade, mãe África, né? De onde saiu a maior parte das civilizações. Então, só para enfatizar isso, que eu acabei não falando lá no começo. E aí, simbora ver um pouco aí, meu povo, de maracatu. Simbora dançar um tiquinho. Então, vou levantar Bora aqui. todo mundo levantar, acha um espaço aí. Tô de pé já, viu? E bora. Tô aqui, ó. Então, ó, vou trazer um passinho muito simples, né? Desses personagens, né? Que são os personagens principais do maracatu, o rei e a rainha. Então, vou trazer bem simplesinho para vocês acompanharem. Então, a gente vai iniciar o nosso movimento aqui, ó, nossos pés paralelos. Antes, eu também queria mandar um cheiro aí para Kelly Santos, uma querida que também tive a oportunidade de fazer aula, uma profissional muito querida. Um cheiro, minha flor. E aí, ó, vamos lá. Retornando para cá, para o movimento, a gente vai fazer esse movimento, a gente vai abrir, cruzar, abrir. Abrir, cruzar, abrir. Então, abre direita, esquerda, cruza direita, abre esquerda. E aí eu volto aqui, na mesma coisa. Em 4 tempos. 1, 2, 3, 4, volta. 1, 2, 3, 4. Nas nossas mãos, vamos pensar, né, trazendo esse arquétipo do rei, né? Então a gente vai pensar que nós estamos carregando cetros, cetros reais. Trazendo também essa altivez, né, que traz esse arquétipo do rei e da rainha, da nobreza,
E aí a gente usa aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer de costas para que vocês tenham uma visão melhor só das pernas. Então, ó, cruzei, abri, abri, cruzei, abri. Esquerda, direita na frente, abriu, esquerda. Direita, esquerda na frente, abriu, direita. E aqui os nossos braços, eles vão estar nesse movimento, né? Como se estivéssemos carregando, né, esse cetro real. Um outro movimento, bem rapidinho, que eu acho também de uma figura muito importante, são as baianas, né? As que são conhecidas também como as iabás. Quando a gente fala nas baianas, quem é que não lembra lá, né, do acarajé, das baianas do acarajé? Então, um movimento muito simples também, que a gente vai fazer, a baiana velha, né, que é aquela baiana mais, um pouco mais de idade, mas que ela tem lá o seu charme, tem a sua elegância, né? Que seria esse movimento aqui, da nossa base aqui, né? Os pés fechados, a gente, ó, leva atrás a perna, junta, leva atrás. Juntei, levou atrás, como se fosse uma sexta posição do contemporâneo. Então, juntei, levei atrás. As nossas mãos, elas vão estar aqui, ó, nesse movimento. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. Exatamente. Então, esse seria o movimento da baiana velha. Eu trouxe pra... E agora a gente vai praticar os dois, combinado? A gente vai fazer 4 movimentozinhos do rei e da rainha e 4 vezes o movimento da baiana velha. Combinado? Então, eu vou fazer de frente. Então, vamos lá. 5, 6, 7, 8. E 1, e 2. E 3, e 4. Juntou. 1, juntou. 2, juntou. 3, juntou. 4. 2 passinhos muito básicos aí do maracatu, nação. Maravilha, Samuel. Espero que o pessoal aí tenha levantado, tenha sentido no corpo. Eu senti liberdade. Eu senti quando eu faço esse movimento, eu consigo sentir o que você me fala de nobreza do cetro e sentir uma força, assim. Esse movimento das baianas parece que quando o braço desce, parece que a força zoom, vai para a terra. Me enterra, né? Delicioso. Maravilha. Então, a gente vai. Tá chegando o fim, hein? Tá acabando. Foi rápido demais. Foi tão esperado e é uma presença assim que a gente honrou tanto, que é o Samuel, e de um ritmo tão importante, passou rápido demais. Parece que a gente acabou de começar. Samuel, eu queria que você, por favor, falasse das suas redes sociais, dos seus projetos atuais e, principalmente, eu sei que você atua com instituições, você tem várias atividades como professor, mas tem uma menina dos olhos aí, que é o projeto Banzar. E, assim, de te ouvir já gera uma energia, uma vibração. Então, conta pra gente da menina dos seus olhos de hoje, que é o projeto Banzar no Solidariedade. Vamos lá. A primeira pergunta que você falou das redes, essa é a minha rede que eu utilizo, né? Minha rede social que é o Instagram, Facebook, que é Samuel Menezes. Você trouxe aí sobre as meninas dos olhos, né? Que seria esse projeto, que é o Banza, que significa pensar, matutar, refletir sobre. Esse projeto, né? Ele foi idealizado por uma querida amiga chamada Cíntia Paiva Lima, é idealizadora desse projeto. E através dela eu fui convidado, né, para estar trazendo um pouquinho, né, da parte pedagógica e da parte de dança, focalizado nas danças afro-brasileiras. Então, no primeiro momento a gente pensou no maracatu, mas depois a gente foi ampliando um pouquinho, trazendo, né, elementos focalizados também dentro das danças dos orixás. Mas a dança dos orixás e o maracatu focalizado
para os cadeirantes. Então, é um projeto que eu estou aprendendo muito, né? Estou muito feliz por essa oportunidade de fazer parte desse projeto. Ele tem duração de 6 meses, então estamos mais ou menos, né? Entrando aí no terceiro mês, né? Mês de março, e aí temos mais um pouquinho. Então, esse projeto ele vem no intuito de trazer reflexões, né? Primeiro, ele traz a inclusão, a interação, porque ele é um projeto tanto para cadeirantes como para andantes, né? Que é um termo que é utilizado dentro da dança para cadeirantes. Ele é um projeto que vem nos convidar a refletir sobre o nosso papel enquanto indivíduos na sociedade. Ele também surge no intuito de humanizar as práticas, né, principalmente focalizadas, né, dentro do maracatu, dentro das danças de orixás, trazendo então elementos filosóficos, trazendo elementos dentro do contexto do racismo religioso, dentro da intolerância e trazendo o conhecimento para que possa romper com os preconceitos, né, com os tabus. É muito importante dizer, né, que temos a participação de muitos outros profissionais que estão nesse processo. Temos aí a Sueli, um cheiro para você, minha flor maravilhosa, que inclusive na próxima semana ela estará, a gente, dando uma oficina lá de turbante. Então não percam, depois sigam lá, né, a rede do Solidariedade. Então, o Banza ele vem nesse sentido, né, de trazer elementos filosóficos, de trazer a reflexão do indivíduo para se pensar qual é o meu papel dentro, né, da sociedade, no caso, para desconstruir, eu não sei se seria a palavra mais correta, mas é a que vem nesse momento, né? Essa questão da opressão com o racismo religioso, com o racismo estrutural. Eu, por exemplo, branco, né, num lugar de privilégio, mas buscando dentro, né, desse universo artístico, né, quando eu falei lá no início que uma palavra que me identifica muito seria o humanismo, porque eu acredito realmente que possamos conviver todos juntos, independente das nossas diferenças, porque são várias. Nós somos diferentes naturalmente, mas é possível se viver, né, com as diferenças. Então, o meu papel enquanto dentro da parte pedagógica, dentro da parte artística, é humanizar essas práticas, é fazer com que as pessoas possam refletir, trazendo também elementos, né, legítimos, né? Porque eu não posso falar do racismo, como eu já disse, eu posso falar sobre o racismo, eu não posso falar porque eu não estou dentro desse processo, né? Dessa situação, né? Que é nefasta, né? Digamos assim. Então, temos o Banza, ele está acontecendo, nós temos uma turma, né? Que é especializada para profissionais da educação, para profissionais da saúde, para profissionais da cultura, onde a Cíntia, né, que é minha parceira, ela faz a transcrição de algumas bases, né, dos movimentos dentro dessa temática das danças afro-brasileiras, né, maracatu, simbologia dos orixás, para os cadeirantes. Ela traz essa transcrição. Então, a ideia dessa turma é justamente poder divulgar, plantar essa semente, porque até momento, né, presente, não se viu ainda trazer as danças afro-brasileiras para cadeirantes. Então, é algo inovador, é algo que eu tenho aprendido muito e do qual eu estou muito feliz de fazer parte, né, de colaborar com o pouco que sei, porque sou um estudante, busco sempre estar estudando, para poder, dentro do que eu posso entregar o melhor. E entregar o melhor nesse sentido, né, de trazer essa arte que sensibiliza, essa arte que humaniza as pessoas. Não uma arte que polariza, não uma arte que entra muito nos conflitos humanos, acho importante, mas não quando polariza. Acho importante entrar nessa questão dos conflitos, mas para refletir, para que o indivíduo reflita a partir disso e que ele possa, através disso, modificar, né, suas atitudes dentro, né, da sociedade, porque só assim as sociedades elas vão mudar. Quando cada indivíduo mudar, ninguém nasce preconceituoso, ninguém nasce preconceituoso, né? Nos tornamos preconceituosos acerca
de muitas naturalizações que são concebidas aí através da educação, através da educação informal, seja em casa também. Então, a ideia do Banza é isso, é trazer essa reflexão, né, que é muito individual, que é muito subjetiva, mas também que é pautada dentro de uma legalidade, né, porque a gente sabe que é crime, o racismo religioso, o racismo. Então, a ideia também de trazer um pouco a respeito sobre isso, né, falando disso judicialmente, né, dentro dessa legislação também. Então, isso seria o Banza. E aí ele tem duração de 6 meses. A gente vai concluir, inclusive, com um espetáculo, né, que vai ser lá no dia 7 de julho. Não, vai ser em julho, no mês 7, perdão. A data, acredito que é no dia 16 ou 17. Depois eu vou passar. Então, se sintam convidados, porque ele vai ocorrer ali na Fábrica de Cultura do Sapopemba. Seria isso. E mais para frente você volta para divulgar, porque a gente faz questão aqui de divulgar. Samuel, te ouvir é maravilhoso, e mais do que maravilhoso, é importante. Você trouxe sobre cultura, você trouxe sobre humanidade, você trouxe muitos assuntos relevantes, importantes, e tem toda a gratidão minha e da Cibele de Luna, que é a idealizadora do Mídia Reversa. Muita gratidão de você ter vindo, gratidão pelo seu tempo, pela sua generosidade, pela sua paciência. Pessoal, vou contar um segredo para vocês. Aqui em São Paulo, uma chuva torrencial, a gente não sabia o que ia acontecer, né? Isso de acaba a luz, acaba a internet e tal. Então, a gente gravou uma live não, porque live é ao vivo, não. A gente gravou um vídeo antes, com a mesma duração, mais ou menos o mesmo roteiro, mas tudo muito espontâneo, então as perguntas são mais ou menos desenhadas, mas a gente deixa fluir. Caso tivesse algum problema técnico e a gente não pudesse estar aqui. E assim, foi maravilhosa a primeira gravação, dá vontade de postar também, porque apareceram outros assuntos. Agora foi maravilhoso, então, Samuel, toda a nossa gratidão pela sua presença, volte mais vezes. Para o pessoal que está aqui, quero dar uns recadinhos antes da gente encerrar e antes do Samuel dar os seus recados também. Gente, hoje às 9 horas da noite de Brasília, já já, hein? Vai ter uma live, Projeto Reflexões. É um projeto que é baseado no livro O Mapa Mental das Emoções no Universo das Danças. É um projeto da maravilhosa Gorete Sade, é no perfil dela, e é feito, conduzido por ela e por Lourenço Ferraz, que é o autor do livro. Então, o perfil é @gorete, com dois T's, Sade. A gente vai digitar já já para vocês e postar por aqui. Já segue a Gorete, já começa a seguir, que é para receber notificações, porque ela tem conteúdos maravilhosos. 20 de março, anota na agenda, 13 horas de Brasília, não aqui não, no vizinho, no Facebook. O grupo Dançar é Viver vai ter uma grande apresentação, um show do Sagrado Feminino. O grupo Dançar é Viver é lindamente conduzido pela querida Nani Lisboa, 13 horas, dia 20 de março, no Facebook. E Mídia Reversa, da nossa Cibele de Luna, que hoje está escondidinha atrás do logotipo que vocês estão olhando, mas como sempre, sagitariana aprontando todas. Então, assim, entra no YouTube, segue os canais da Cibele, às vezes aparece como Cibele de Luna, com Y, 2 L's, Demudo, Luna, com 2 N's, a gente também vai colocar aqui. Você tem o Mídia Reversa, está na 3ª temporada, migrou do Instagram para o YouTube, então vai lá, segue. Você tem o Mídia Reversa podcast, que eu acabei de falar. Você tem assessoria para lives, para profissionais ou não profissionais que desejam fazer lives. E você também tem a Dança do Andy, maravilhoso, tem entrevista fresquinha, recém-postada lá no canal. Então entra lá no YouTube e segue, porque é isso, somos todos um.
E assim, eu só nasci para todos, é chavão, não é chavão, não. É bom a gente lembrar. Um ajuda o outro e juntos somos mais fortes, tem espaço para todo mundo. E último recado, ai, que eu falo. 10 de abril, nosso próximo quadro, segundo quadro, estilos aqui no Mídia Reversa. Vamos falar sobre jazz e todas as suas vertentes. Uma convidada muito, mas muito especial, com muita propriedade, assim como o Samuel, com muita propriedade, com muita consistência, para falar do jazz e de todas as suas vertentes. Então, anota, 10 de abril, sempre de domingo, hein? Sempre de domingo, 18 horas, que é assim. Não vem que domingo dá aquela frustração porque tem segunda-feira, não. Domingo você vem, você escuta informação, você recebe informação, conhece gente nova, interage, faz pergunta. Então, não desiste da gente não, que a gente não desiste de vocês. Ó, tô vendo aqui, a Sibeli está postando tudo, tudo, absolutamente tudo no perfil. Vocês estão acompanhando. E eu acho que por enquanto é só. Agradecer a presença de todos, pedir para o Samuel deixar algum recado que ele acha que é importante deixar por aqui para vocês. Eu queria dizer que a arte, quando ela perde a sua inspiração com o sagrado, porque dentro da cultura popular tudo está inspirado ao sagrado, independente da religião. Não falo de religião, mas falo da inspiração. Ela perde o seu sentido de ser transcendental, de ser imortalizada. Então, que possamos, dentro dos locais onde estejamos, buscar fazer a parte que nos cabe, para assim vivermos, né, como uma grande família, mesmo com tantas diferenças, mesmo com tantas divergências, sejam culturais ou religiosas, de outras dimensões, que possamos sim buscar fazer a parte que nos cabe, para que esse mundo ele se torne melhor, um mundo mais acolhedor, um mundo mais humano, porque é chegado o momento. Não precisamos mais estarmos em polarizações, mas precisamos fazer a nossa parte, porque a mudança ela começa por mim, por você, por cada um de nós. Então eu agradeço a Cibele, agradeço a Jenny, né, pelo convite. Estou muito feliz, agradeço a cada um de vocês, aos amigos, aos familiares, aos alunos que estiveram aí presente. Muito obrigado. E eu deixo um cheiro de alegria para vocês. Um cheiro de alecrim, daqueles. E a gente que agradece a sua presença num momento aí tão complicado, né? Um momento que a gente, pós-pandemia, que não é pós, porque ainda está acontecendo, né? E aí a gente já tem a guerra na Ucrânia e tanta coisa acontecendo. Esse foi um momento de bálsamo, não foi um momento alienado, não foi um momento de negação, foi um momento de respiro, porque a gente sempre precisa respirar para seguir em frente, consciente, tendo voz, mas sempre respirar para seguir em frente. Gratidão, Samuel, Tiberi, gratidão a todos. E nos vemos aí, hein? 10 de abril. Gratidão. Cheiros.